Sejam muito bem-vindas a mais um episódio do nosso lindo podcast. Se você não sabe do que eu tô falando e vai parecer que eu vou começar no meio de um assunto, você precisa voltar um episódio para você entender qual que é esse lance de parte 1 e parte 2 que eu vou falar aqui agora. Estamos na parte 2 de uma revisão depois de mais de um ano, compartilhando com vocês algumas dicas para construção de feminilidade. No ano de 2024, no final do ano, eu comecei a fazer uma série que chamava 30 dicas para aumentar a sua feminilidade de alguém que já foi extremamente masculina, onde eu reuni algumas dicas que estavam fazendo sentido para mim naquele momento. E agora a gente entende mais de um ano depois o que eu sigo concordando, o que eu acho que pode acrescentar de dica, enfim, fazendo um apanhadão, revisando essas dicas com vocês. Todas essas dicas, né, do 1 ao 30 estão disponíveis no meu perfil, é só descer bastante lá no meu Instagram, @faromila, para vocês conseguirem verificar, e eu já indico que você vai conseguir achar elas, porque a capa, todas as capas são verdes, clarinhas, e tá escrito feminilidade e o número do tipo dica 17 de 30, então 17/30. Vocês conseguem encontrar todas e elas estão juntinhas, afinal eu postei uma depois da outra todos os dias, tá? Esse foi um marco bem importante dentro da minha carreira de criação de conteúdo e eu achei interessante revisar com vocês, porque a verdade é que eu mudei bastante e essas dicas também mudaram bastante na minha cabeça, então a gente tá revisando juntas aqui nesse quadro de 2 partes de episódio. Então no episódio anterior a gente revisou até a dica número 15 e agora a gente vai da dica número 15 em diante. Bom, a verdade é que a gente tem algumas dicas pra ver hoje, só que a gente vai começar na dica 16 e vamos caminhando pra ver o tempo desse episódio, mas vamos lá, na dica 16 de 30. 30 dicas para você aumentar sua feminilidade de alguém que já foi extremamente masculina. Crie uma casa mais feminina. Por vezes, a nossa casa fica em segundo plano quando se fala de desenvolvimento pessoal. Então eu vim aqui te contar algumas dicas do que eu fiz na minha casa para me sentir numa casa mais feminina. Essa aqui é mais uma da série Isso Não É Frescura. Coloque plantas e flores na sua casa. Elas vão deixar o ambiente mais vivo, mais cheiroso e muito mais feminino. Certamente deixa o ambiente bem mais convidativo para suas visitas também. Passe um cheirinho em spray no seu ambiente todos os dias. Eu gosto desses dois aqui. Esse aqui chama Aura e eu comprei na Riachuelo Casa. Esse de vidro é um cítrico que eu ganhei de uma seguidora maravilhosa que trabalha nessa marca que chama Libre. Mesmo você pode fazer com velinhas aromatizantes também. Eu gosto de passar na minha cama depois que eu arrumo e na minha sala, no sofá e nas cortinas. Dê uma geral na sua casa todos os dias. O que é geral, Camila? Eu tô falando de lavar a louça todos os dias, tirar o lixo reciclável e orgânico, varrer a sua casa por pelos e cabelos que a gente vai deixando e não deixar de trocar suas toalhas sempre que necessário. Esteja pronta para receber pessoas na sua casa. Aqui eu tô falando de ter um jogo simples de copo, pratos e talheres que não estejam desparcerados, por exemplo. Vale aqui também buscar na internet algumas inspirações para tábuas de frios ou entradinhas que sejam a sua cara para receber as pessoas com qualidade. Ponha na sua casa apenas aquilo que estiver em alinhamento com você. Evite deixar memórias, fotos, bilhetes poluindo o ambiente se não fizer mais sentido com você. Falando de foto de ex, foto de amiga que não é mais amiga, tinho de não sei quem que você nem lembra. Eu gosto de expor, por exemplo, as minhas medalhas de corrida, fotos de viagens gostosas, fotos em casal e livros que de fato mudaram a minha forma de pensar. A dica mais valiosa de todas para construir uma casa extremamente feminina é você ser criteriosa por quem passa pela sua porta. Eu quero saber se você anda negligenciando a sua casa ou já entendeu que esse templo é um reflexo de você mesma. Ai, gente, eu gostei muito dessa dica. E vocês? Quero saber nos comentários. Acho que eu tenho algumas coisas para pontuar sobre essa dica, mas em linha geral eu concordo bastante. Acho que a nossa casa, de fato, é uma extensão de como a gente tá se sentindo. Então, cuidar da nossa casa com carinho, acho que é um sinal de autorrespeito, um sinal de autocuidado. E existe, sim, de fato, uma diferença entre você apenas, sabe, morar em um lugar e existir nessa casa versus você transformar ela num lar, sabe? Não necessariamente eu acho que você precisa de flores pra isso, ou velas, ou algo do gênero, mas eu acho que diz respeito a você olhar pra cada um dos seus cômodos com um pouco mais de carinho, atenção, entendendo o que faz sentido pra tua rotina e pra rotina de quem mora dentro dessa casa, sabe? Eu não acho que necessariamente você precisa de velas aromatizantes ou passar cheirinho nas suas cortinas ou algo assim, como eu comentei no vídeo, mas eu acho que você dá o seu tom, assim, sabe, de personalidade pra sua casa, vai fazer das coisas mais aconchegantes, fazer você se sentir num lar que te abraça mais e, afinal, é esse lugar onde a gente se recolhe, é o lugar onde a gente recebe pessoas, é o lugar onde a gente, sabe, distribui o nosso amor para as pessoas mais próximas a nós, que nos amam, que a gente ama. Então, eu acho sim que vale a pena. Não sei se necessariamente hoje eu chamaria de uma casa mais feminina, mas eu acho que via de regra sim. Eu acho que a gente tem naturalmente uma capacidade melhor como mulheres de ser boas hosts, né, anfitriãs e receber as pessoas.
e acho que isso não é de nenhum demérito ao gênero masculino, nem nada do gênero, mas acho que naturalmente a gente tem isso de ser a agregadora, né? Todo mundo tem uma avó que sediava as reuniões de família, ou tem alguma tia ou tio que geralmente faz as organizações das reuniões de casa, o que de nenhuma forma eu acredito que precisa obrigatoriamente ser o papel de uma mulher realizar isso, mas eu acho que a gente tende a ter certa aptidão nesse sentido, assim como eu acredito que a maior parte das vezes que eu precisar consertar meu chuveiro, eu vou contar com a presença de um homem para resolver isso, mesmo que mulheres sejam completamente capazes. Então, eu acho que a gente tem um olhar um pouco mais delicado para a transformação de um lugar em lar, sabe? Eu vivo isso agora, que eu moro com meu namorado hoje, e ele morava nesse apartamento, mas ele realmente só morava, sabe? Assim, não tinham muitas coisas que faziam desse apartamento um lar, e cada item que eu acrescento, ele olha e fala, nossa, ficou muito bonito isso, ou, nossa, que legal, nossa, tô sentindo que isso aqui tá parecendo mais casa. Então eu acho, sim, que essas coisas contribuem positivamente pra gente construir uma casa, não necessariamente mais feminina, mas mais harmoniosa, com um toque mais feminino, sim. Então, eu concordo totalmente com o vídeo de que as plantas fazem muita diferença. Eu acho que tem várias coisas interessantes que eu aprendi nesse último ano sobre isso. Então, tem algumas marcas de assinatura de buquês que você pode pedir em casa. Eu sou super a favor dos buquês e, assim, eu tenho uma brincadeira aqui com meu namorado. Recentemente ele me deu um buquê e ele falou pra eu comprar um vasinho e tal, porque ele me deu esse buquê num evento, mas quando eu comprei o vasinho e tal, ele falou, olha, eu prometo nunca deixar esse vasinho vazio. Então, entendendo o quanto isso trazia, sabe, cor pra nossa casa, vivacidade, cheirinhos gostosos e tal, isso é uma opção, né, de fazer essa reposição. Inclusive, acho que pode ser um ato de serviço, né, um presente muito bonito entre o casal. Mas para que isso não se torne algo passageiro, eu acho que as florzinhas com vaso e tal, que são mais duráveis, fazem mais sentido. Acho que o que eu citei no vídeo de cheirinhos e velas, eu amo e sigo aderindo isso na minha casa. Adoro os cheirinhos, esses mesmos que tinham no vídeo, duraram muito tempo. O Áurea da Riachuelo Casa e da marca Libre, que é de uma seguidora minha. Mas eu gosto também muito dos cheirinhos de ambiente da Avatim, que tem refil, é muito gostoso e vale super a pena. Eu tenho costume sim de passar em casa, mas agora como eu tô num apartamento um pouco maior, às vezes eu acabo esquecendo. Mas enfim, vou utilizar isso até de lembrete pra conseguir me lembrar de fazer isso mais. Eu comentei no vídeo sobre dar uma geral na sua casa todos os dias. E eu sigo fazendo isso e eu acho muito interessante. Eu comentei em algum outro episódio sobre como eu fazia tipo uma geralzinha de 10 minutos na minha casa e como isso desestressava a minha mente. E realmente, acho que contribui bastante pra limpeza do ambiente, mas também para uma organização mental, sabe? Eu hoje nesse apartamento coloco as louças na lava-louça, dou uma organizada na minha área de trabalho, tiro as roupas do varal, esse tipo de coisa assim, muito breve, faz com que o seu ambiente fique limpo e eu sinto que isso mexe bastante com a minha cabeça, sabe? No sentido de trazer mais clareza mental e eu acho que isso se reflete para todo mundo que conviver na casa, então eu acho muito bom isso. Eu citei algumas coisas sobre receber pessoas na sua casa e eu confesso que eu não tenho muito a dizer sobre isso hoje em dia, porque a gente tá fazendo bastante transição de apartamento e trabalhando bastante, então eu não tenho recebido muita gente, mas certamente em todos os lugares aonde eu vou e que eu sou recebida de uma forma muito especial, seja com uma comidinha, uma entradinha, um presente, leva um vinho ou algo do gênero, certamente o ambiente fica muito mais acolhedor e muito mais especial. Então eu sigo concordando que saber ser uma boa anfitriã não é algo que se restringe apenas às mulheres, mas é uma questão mais de educação assim no geral, mas certamente vai te destacar nesse sentido, sabe? No final, eu cito 3 coisas, né? Eu falo sobre as memórias que você deveria tirar dentro do seu ambiente, do tipo foto de ex e coisas assim. Eu acho que isso é muito verdade, sabe? Passou, tira da sua cabeça, tira da sua frente, joga fora as memórias e tal. Não acho que ninguém precisa surtar se alguma coisa aparecer. Nossa, gente, se eu contar pra vocês o que eu já vivi em relação a isso, vocês passam mal. Mas assim, eu sugiro que você não deixe nada disponível de outros relacionamentos, ou que, sabe, te traga memórias não muito legais de outras amizades, ou coisa do gênero. Mas se isso acontecer, tá tudo bem, é uma história que passou, fez parte do seu passado e coisas assim. Não, na minha opinião, não é motivo de nenhum tipo de surto, assim. Mas pra boa convivência, eu acho que não vale a pena. E uma vez que a gente tirou essas coisas de outros relacionamentos, de memórias não muito legais, incluir, né, dentro da sua decoração as coisas que vocês gostam. Então, por exemplo, eu tô olhando aqui no meu apartamento e tem rolhas de vinhos e um livro de vários vinhos famosos e tal, porque o Ale gosta muito, né, Ale, meu namorado, gosta muito de vinho. Então, dentro dessa adega que a gente tem em casa, tem exposto isso, tem os livros que a gente tá lendo e alguns que
marcaram muito a gente, tem algumas coisas religiosas e devocional e tudo mais que eu ganhei recentemente. Então, assim, deixar exposto aquilo que representa um pouco mais o casal, ou você mesmo, se você morar sozinha, acho que é bastante especial para iniciar conversas e para você se sentir numa casa personalizada, independente se você recebe ou não pessoas. E para fechar, a coisa que eu mais concordo, assim, do vídeo é que a coisa mais importante para que você se desenvolva dentro de uma casa acolhedora e tudo mais é você ser criteriosa por quem passa pela sua porta. E eu não poderia concordar mais com isso, porque, genuinamente, aquelas pessoas que passam pela porta da sua casa entram em um espaço bastante pessoal. E essa é uma coisa que mudou bastante do meu, vamos dizer assim, Velho Testamento para Novo Testamento da Camila, certamente isso. Na época da faculdade, um pouco depois, eu era uma pessoa muito que gostava de reunir pessoas, sabe? O tempo todo cheio de amigas em casa, cheio de amigos em casa, e date em casa, e esse tipo de coisa. E certamente isso mudou muito na minha vida, sabe? Muito mesmo. Eu não acho errado você trazer pessoas desconhecidas em casa, né? Eu não sou ninguém pra julgar você, nem nada, mas eu tomaria cuidado para as pessoas que entram na sua casa, ficam perto das suas coisas. Eu não sou super da energia e do tal, mas eu acho que, de fato, não faz muito sentido as pessoas terem tanto acesso a você a níveis pessoais no que diz respeito à emoção, no que diz respeito a conhecimento sobre a sua vida, então certamente da sua casa também não. Então, concordo com essa dica da Camila. Acho que foi uma boa dica. Vamos para a próxima. 30 dicas para você aumentar sua feminilidade de alguém que já foi extremamente masculina. Reavalie o seu casinho atual. Vamos lá, meninas, eu vou ser bem real com vocês hoje. Mesmo que eu acredite que lá no fundo você já sabe o que eu vou dizer. Já deu de fingir que a gente não sabe o que é essa lotação de curtidinha no story, foguinho, mensagem depois das 8 horas da noite, um cancelamento de última hora, o explorar cheio de mulheres seminuas. Real é a seguinte, você está plantando um relacionamento baseado em superficialidades e intimidade. Agora vai de você, reavaliar se é isso mesmo que você quer. Se você já sai com esse cara faz tempo e toda vez que você menciona relacionamento sério, ele se esquiva, ele não quer um relacionamento com você. Mais uma vez, você precisa se decidir se você quer ou não ficar aí. Não é porque você é feminina que você vai ser passiva e vai deixar a pessoa decidir o que acontece no rumo dessa relação. Pois você vai tomar uma atitude sim. Se você tem dúvidas de que ele tá saindo com mais alguém, muito provavelmente ele está. Mas deixa eu te falar, eu não acho que tem nada errado com isso, afinal vocês não são exclusivos. Mas se você busca exclusividade, você tem que deixar claro que é isso que ele precisa te oferecer pra você ser dele. Eu vou ser a amiga que vai te falar a real. Você não vai mudar esse cara. Muito provavelmente ele já sabe o que espera de um relacionamento com você. Quem tá sonhando sozinha é você. Ele é um cara de balada e sempre foi, não é você que vai mudar ele. Se ele é um cara violento que adora uma encrenca, ele vai seguir sendo um cara violento que adora uma encrenca até que alguma coisa faça ele mudar de atitude. E isso não vai ser você. Ele é um cara que torra dinheiro com qualquer coisa. Certamente ele vai continuar sendo um cara que torra dinheiro com qualquer coisa até que algo na vida dele demonstre pra ele essa necessidade de mudança. Eu ouvi algo há tempos atrás que ficou na minha cabeça pra sempre. Escute as atitudes, não as palavras. Falo isso pra que você consiga abrir espaço mental e no seu coração pra outra pessoa bacana aparecer. Pessoas que te dão indícios concretos em atitudes de que estão alinhadas com o que você deseja. Eu quero saber nos comentários se você já ouviu as palavras de alguém e quando se deu por conta, as atitudes já falavam bem mais alto, só você que não ouviu. Meninas, como eu gostaria de ter ouvido essa dica muito antes na minha vida. Eu concordo muito com a Camila do passado. Acho que tem muito valor aqui sobre você reavaliar o seu casinho atual, né? Olhando o que você busca pela frente. Vale você voltar esse podcast se você quiser ouvir de novo essa dica, porque eu achei muito valiosa. As duas únicas coisas que eu falaria e que eu talvez acrescentaria ou falaria de forma diferente é o seguinte. A primeira coisa é que eu acho que não existe nada errado em essa pessoa não querer um relacionamento sério. Eu acho que eu não deixei isso tão claro dentro do escopo aqui desse roteiro desse vídeo, mas eu acho que é super importante a gente lembrar que tá tudo bem as pessoas não quererem relacionamento sério, tá tudo bem essa pessoa ainda não saber se quer um relacionamento sério com você, tá tudo bem se essa pessoa ainda achar que faltam alguns passos, momentos, atitudes, experiências entre vocês, pra que ele entenda como um potencial, né, relacionamento sério com você. Mas isso existe, sabe assim, uma linha muito tênue entre você ser enganada, boba, versus você estar construindo um relacionamento. E a gente pode tentar depois fazer um episódio só sobre isso, deixem aqui nos comentários pra gente poder investigar essa temática sozinha, mas certamente aquilo que você deveria estar buscando nesse momento de conhecer a outra pessoa é entender se essa pessoa te traz ou não segurança sobre aquilo que tá sendo falado, sabe? Se independente se ela quer ou não quer, se ela te faz sentir segura no sentido de apresentar pra você clareza. Acho que essa é uma melhor palavra do que segurança, porque a segurança no final é você que sente, né? Não é a pessoa que te dá. Mas se essa pessoa te apresenta clareza
suficiente do que ela quer, do que ela não quer, ou é a posição do meio termo onde ela está? Porque assim você pode tomar a sua decisão sozinha. Porque a pior coisa é você estar com alguém e essa pessoa não te oferecer clareza. Nesses casos, eu sugiro fortemente que você gentilmente se retire, né? Não faz muito sentido você ficar em um lugar onde a pessoa não te oferece clareza de onde ela está. Mas eu também entendo que as pessoas às vezes estão confusas, às vezes as pessoas não sabem exatamente o que querem, ou a gente que não quer ouvir, sabe? Às vezes a pessoa pode ser super clara, mas o fato de que você quer que aquilo dê certo faz com que você fique lá, mesmo não tendo, né, a resposta que você quer, ou a clareza que essa pessoa tá te oferecendo não oferece a resposta que você gostaria de ter. Espero ter sido claro. E o segundo ponto que eu queria falar pra vocês é que não necessariamente porque essa pessoa hoje apresenta determinadas características ou intenção com você, que isso nunca pode mudar. O meu relacionamento atual é um grande exemplo disso. Em algum momento, e comentem aqui embaixo se vocês quiserem, eu conto um pouco melhor sobre a nossa história, mas basicamente a gente se conhece há muitos e muitos anos e a gente já fica há mais de 5 anos, tá? Então, assim, a gente já teve idas e vindas, eu já fiquei brava com ele já ficou bravo comigo, eu já quis e ele não quis, ele quis e eu não queria. Várias idas e vindas, e isso não necessariamente demonstra que esse relacionamento nunca pode acontecer, mas certamente demonstra que na época em que isso estava acontecendo, essas indecisões, ele mais em cima do muro, eu mais em cima do muro, ele com outras prioridades e vice-versa, não era o nosso momento. E foi extremamente valioso pro nosso caso, e eu imagino que para vocês também, amadurecer em separado para eventualmente conseguirem se reencontrar. Não existe cagação de regra por aqui, vocês sabem, baseado no último episódio, né, no nosso primeiro episódio, aliás, de 2026, sobre as previsões do ano, em que eu tô tentando trazer conteúdos pra vocês, também com esse caráter um pouco menos trazendo regras, sabe? Eu acho que existe estatística, no sentido da probabilidade dessa pessoa ter um relacionamento sério com você, versus 8 bilhões de pessoas no mundo, né? Dado que essa pessoa não te quer agora, acho que é melhor você não, sabe, apostar suas fichas nisso, mas apostar as fichas no fato de que você vai fazer o seu máximo para se desenvolver e que eventualmente, se for para vocês darem certo, vai ser porque vocês dois, sabe, estão dispostos a construir algo novo e não necessariamente, sabe, fazer dar certo a todo custo só porque você ou ele individualmente estão afim. Fez sentido? Concordo com a Camila do passado, acho que é muito importante a gente reavaliar o nosso casinho atual, seja o nome dele qual for, seja namoro, seja ficante, seja conversante, seja casamento, seja o que quer que for, eu acho importante a gente reavaliar sempre para conseguir tomar uma decisão de que se a gente está junto é porque a gente quer e não porque a gente precisa. Vamos à próxima dica. 30 dicas para você aumentar sua feminilidade de alguém que já foi extremamente masculina. Planeje o seu glow up de 2025. Muito se fala sobre as metas de 2025, mas se você é parecida comigo, toda vez que alguém fala, você pensa em algumas metas espalhadas, mas nunca de fato coloca no papel. Então eu vou te ajudar a criar uma lista de metas de 2025, muito parecida com a que eu fiz recentemente para mim. Você precisa começar a imaginar o que você quer conquistar, só que em diferentes áreas da sua vida. Eu vou deixar alguns exemplos baseados na minha lista e vou também deixar o nome das categorias na legenda. Para eu encontrar minha melhor versão na área amorosa da minha vida, eu planejo em 2025 trabalhar melhor a minha reação a críticas. Tendo trabalhar também a maneira como eu aprendo a nomear os meus sentimentos para melhorar minha comunicação. Além disso, eu quero fazer uma viagem bem especial com o meu namorado em 2025. Na área profissional, eu quero divulgar o meu primeiro produto digital. E é claro que eu também tenho uma metinha de número de seguidores por aqui e outras redes. Fica o spoiler. Pro lado financeiro, eu acho que é sempre bom a gente planejar o número que a gente quer ter acumulado de dinheiro para nossa aposentadoria. Eu tenho também uma categoria de desenvolvimento pessoal e aqui inclui a leitura. E eu coloquei o número de livros que eu quero ler até o final de 2025. Eu pretendo fazer aulas de oratória, porque eu quero melhorar ainda mais a maneira como eu me comunico. Eu também tenho uma categoria chamada estética. E aqui tem o percentual de gordura que eu gostaria de manter a maior parte do ano que vem. Esses aqui foram só alguns exemplos. Você precisa sentar e bolar essa lista personalizada pra você. A dica aqui é pensar numa meta desafiadora, porém atingível. Nada de dizer que você vai fazer exercício 7 vezes por semana, sendo que você é sedentário. Vamos lá, eu não acredito que só de você manifestar para o universo as coisas vão cair do céu. Mas eu acho que quanto mais alinhada com a sua estratégia você tiver e mais detalhista você for na hora de criar as suas metas, mais estratégicas e detalhistas vão sendo as suas ações ao longo do ano. E a probabilidade de você conquistar esses objetivos fica maior. Quero saber nos comentários se você já começou a sua lista de metas alcançáveis para 2025. Olha, eu queria dizer que eu amei, achei que super coube agora a gente analisando no início do ano de 2026, o que a Camila estava falando lá no final de 2024. Engraçado, né? Falar sobre metas. E até foi engraçado ouvir a Camila do passado aqui falando, porque várias coisas eu fiz que ela planejou, né, fazer.
De qualquer jeito, eu super concordo com o fato de você fazer um planejamento sobre o seu desenvolvimento de glow up, chama como você quiser, sabe? De desenvolvimento pessoal, de desenvolvimento profissional e tal. Alimentando diferentes áreas da sua vida com metas, eu acho super vantajoso. E eu, literalmente, ontem fiz um mapeamento do que eu quero na minha vida profissional, que é uma área que eu vou dar muito foco esse ano. Então, por isso eu dediquei um pouco mais de tempo, né, percentual para o desenvolvimento dessas metas. Mas eu concordo totalmente com a Camila do passado de fazer um glow up com essas categorias diferentes, sabe? Incluindo aqui, eu vou até ler a legenda que eu tinha colocado: relacionamento amoroso, relacionamento pessoal, então você com você mesma, financeiro, trabalho, educação. Educação aqui eu entendi que eu tava falando do tipo leitura, né? Temas que eu gostaria de estudar. Novos projetos, estética e espiritualidade. Eu achei essas categorias muito boas. Eu vou falar de novo, caso você não tenha visto. Mas, ó, metas para relacionamento amoroso, metas para você com você mesma, né? Como que você lida com coisas sozinha. Financeira, e aí eu falo sobre aposentadoria, falo sobre investimento e tal. Trabalho, né? E aí vai para cada um aí o trabalho, o que tem de meta, né? De repente, uma evolução profissional, uma promoção ou algo do gênero. Sobre leituras e níveis de educação diferentes que você quer ter, sobre novos projetos que você quer colocar aí no seu ecossistema, seja de trabalho, estética, hobby, por aí vai. Meta de estética, eu não tenho essa meta hoje, pra ser bem sincera. Eu tenho basicamente uma categoria hoje que eu chamo de Health and Wellness, ou tipo saúde e bem-estar, onde eu tô colocando a estética ali como consequência dos meus atos de saúde, sabe? Mas enfim, não vejo problema colocar esse pilar também, colocaria hoje. E sobre espiritualidade, do qual eu não tenho hoje um pilar, dado que eu converso com Deus todos os dias, tenho as minhas pequenas maneiras individuais de falar sobre espiritualidade aqui, né, eu comigo mesma e dentro de casa, mas não é um pilar hoje pra mim. Mas em linhas gerais, eu achei que a Camila do passado arrasou aqui. E eu tava refletindo assim, eu sinto que eu tava falando super bem. Apesar de ter uma galera que fala que eu falo rápido, eu acho que eu tava falando super bem nessa época. Confesso que até talvez com um pouco menos de travas do que eu tenho hoje sobre o que as pessoas vão pensar. Mas enfim, responsabilidades aumentam dado o impacto que você vai começando a gerar maior, né? Mas enfim, papo pra outro episódio. De qualquer forma, eu concordo com a Camila do passado. Acho que tem um super valor fazer um glow up. E eu já tenho planejado fazer um episódio onde eu vou dar algumas dicas de como eu fiz meu planejamento pra 2026. Mas eu ainda não gravei. Então eu quero saber nos comentários se vocês querem ouvir sobre esse tema, porque, olha, vai sair muita dica, muita coisa construtiva, mas eu não vou fazer isso se eu não souber que vai ser algo produtivo. De repente, vocês aí já fizeram o planejamento de vocês de 2026 e vai cair por terra, sabe? Então me conta aí nos comentários. Mas, dica número 18, totalmente aprovada. Vamos pra dica número 19? 30 dicas para você aumentar sua feminilidade de alguém que já foi extremamente masculina. Dos mesmos criadores de Aposente o Seu Camisão de Dormir, você vai aposentar suas calcinhas velhas. Esse perfil é 90% feminino, então se você é homem, continua rolando. Apesar de que eu acho que você vai gostar do que eu tenho a dizer. Acabou nesse perfil as mulheres que usam calcinhas velhas, rasgadas, sem elástico, estrupiadas, e as mulheres que saem com o mamilo aparecendo, tá? Porque eu tô vendo você gastar R$200 numa blusinha nova, mas não gastar R$1 numa calcinha nova. Separei aqui 4 coisas pra você garantir que você tenha, e aí a minha sugestão é você ter tipo umas 3, 4 unidades de cada. Calcinhas de treinar. Gente, socorro, para de sair com a legging com a calcinha marcando. Gente, calcinha sem costura é a melhor indicação. Seja fio dental ou não, aquilo que mais fizer você se sentir confortável. E é claro, combina isso com um shorts ou legging que não seja transparente, pelo amor. Dica, eu comprei as minhas na loja Lingerie, sabe? Número 2, você vai parar de usar calcinhas bonitinhas só quando você for pra date. Ninguém tá falando de nada elaborado, mas uma calcinha simples de tom neutro, preto, branco, para de inventar moda, amarelo, verde, pelo amor de Deus. Mas comece a usar calcinhas que façam você se sentir sensual e bonita ao longo do dia, mesmo quando ninguém for ver. Número 3, você vai provar as suas blusas e vai garantir que os seus sutiãs não estão aparecendo. Compra sem alcinha se precisar, compra a versão top se você não for do time do bojo. Ficar com o mamilo aparecendo é extremamente deselegante. Agora vamos ser bem real, tá? Separa uma ou duas pra você usar quando você estiver menstruada. Eu sei que não é fácil usar calcinhas renda e menores quando a gente tá sempre correndo o risco de manchá-las. Garante que elas estão com elástico e não tem nenhum furo, por gentileza. Dica extra, eu gosto de lavar as minhas calcinhas no banho com esse sabão aqui da Omo, que é para roupas íntimas e biquínis. Assim eu consigo preservar melhor a vida das peças. Quero saber nos comentários se você ainda tá negligenciando aquilo que fica debaixo do seu look maravilhoso. Gente, eu amei essa dica. É o seguinte, concordo parcialmente com o que a Camila do passado falou. Vamos lá. Primeiro, concordo totalmente com essa ideia de vamos nos sentir bonitas mesmo quando ninguém tá vendo, por baixo do nosso look e tal. 100%. A única coisa que eu mudaria sobre o que a Camila tá falando é que eu seria um pouco menos ácida. Eu não acho que, na verdade, eu fui super ácida nesse vídeo. Vou reformular. Vou explicar. Eu acho que a minha época em que eu estava criando as 30 dicas, eu estava uma pessoa ácida no geral, porque eu estava em transformação. Então, eu sei a mentalidade com a qual eu estava criando esses vídeos. E não
acho que isso passou dentro desse vídeo, né? E aí vocês podem me dizer nos comentários que eu vou adorar ler pra entender a interpretação de vocês. Mas eu não acho que eu fui necessariamente ácida de nenhuma forma, mas eu sei como estava a minha mentalidade de achar super ruim se o mamilo aparecesse, super ruim se a calcinha marcasse, sabe? Eu tava meio que nesse lugar que é a história do pêndulo, que eu já falei em outros episódios pra vocês, sabe? Eu precisei ir pra um lado do extremo onde eu estava, de muito mais vulgarização, muito mais, sabe? Meio cagando um pouco pelo jeito que eu tava sendo vista, e muito sensual, e meio assim, um pouco, sabe? Desleixada na elegância. Ir pro outro lado do extremo do deixa eu me guardar, porque isso aqui é muito precioso e não pode ter um mamilo aparecendo nunca, e a calcinha, meu Deus, se marcar, pra depois achar um meio termo que eu acredito que é onde eu estou agora. Então, peço, né, compreensão nesse sentido, mas talvez eu seria um pouco menos ácida na hora de falar, tipo, de cor de calcinha, como eu falei, ou a calcinha marcando, ou o mamilo aparecendo, porque a verdade é que eu sigo concordando com a Camila do passado. Eu acho as cores de calcinha mais neutras muito mais elegantes. Eu acho que o mamilo aparecendo segue sendo deselegante. Eu acho que a calcinha marcando também não é o ideal. Mas eu não acho que ninguém vai morrer se isso acontecer uma vez ou outra, sabe? Que ninguém deveria se sentir mal se isso acontecesse, como talvez alguém possa ter pensado assistindo esse vídeo, entende? Então, é isso a minha única pontuação. Mas eu certamente concordo que quanto mais bonita você se sentir em todas as suas versões, né, seja com roupa, sem roupa, com a lingerie, não lingerie, esse tipo de coisa, melhor vai ser pra você, pra sua autoestima, pra construção do seu relacionamento, etc, etc. E certamente as roupas íntimas fazem muito jus a isso. Inclusive, hoje eu recebi em casa recebidos de uma marca pra testar e contar pra vocês, que é tipo um clube de assinatura de lingerie e de pijaminhas, assim, sabe, que você recebe em casa. Então, eu espero que seja uma boa marca pra enviar mensalmente aqui pra casa pra conseguir dar indicação pra vocês, porque realmente é algo que a gente acaba usando bastante e não dá tanta importância, mas de repente se tivesse efeito surpresa ou algo do gênero pode melhorar a nossa relação com essa categoria de produtos. Então eu fiquei super feliz e aí quando eu testar eu conto pra vocês. Mas enfim, concordo com a Camila do passado, acho que isso faz sim a gente ter um pouco mais de atenção à nossa aparência, mas eu não seria muito ácida, do tipo, se você não conseguir seguir isso em alguns momentos, tá absolutamente tudo bem e você não deveria ser julgado de nenhuma forma, nem por si, nem por ninguém a respeito disso. 30 dicas para você aumentar sua feminilidade de alguém que já foi extremamente masculina. Melhore a sua postura. Se você endireitou a sua coluna só de ouvir, estamos juntas, porque essa aqui realmente não foi fácil pra mim. Melhorar a sua postura vai trazer uma outra versão de você pra qualquer ambiente que você entrar. Mais leve, mais respeitosa, menos desleixada, mais elegante e bem mais feminina, eu garanto. A partir de agora, vamos começar a trabalhar no computador com elegância, dar com os ombros pra trás, dar também com mais leveza, mais movimento no quadril, menos rigidez. Peço também para que profissionais da área da saúde deixem nos comentários exercícios pra gente fortalecer essa postura mais elegante. Talvez a postura não faça uma diferença por si só, mas a somatória de algumas dicas como roupa, vocabulário, postura e cheiro, certamente você vai se sentir muito melhor e vai projetar uma pessoa muito mais elegante e feminina pro mundo. Faz esse teste da próxima vez que você for a um lugar público, eu costumo fazer. Imagina que você tá numa passarela e anda com a maior confiança, queixo erguido, ombros pra trás, como se nada pudesse te deter. Conta pra mim nos comentários se seus ombros ainda estão pra dentro e você ainda tá toda retraída. Ou se ao final desse vídeo você já entendeu que 2025 é o ano de você se tornar mais elegante através da sua postura. Nossa, arrasei, tá? Nesse vídeo, arrasei. Concordo 120%, acho que a postura não é algo que a gente pode negligenciar. Acho sim que, sabe, ninguém vai morrer se você, sabe, não andar super elegante em algum momento, né? Não é algo excludente, mas certamente faz muita diferença na maneira como você se sente, na maneira como as pessoas te veem, na maneira como você se projeta, assim. Olha, eu não acho que tem nada a dizer aqui, concordo 100%, super, sabe, replicaria esse vídeo tranquilamente hoje. Assim, acho muito bom, muito importante e acho sim que a nossa postura, assim, sabe, com elegância, ela passa completamente outra imagem do que uma imagem bem mais infantil e desleixada quando a gente não tá prestando atenção na postura. Concordo total. 30 dicas para você aumentar a sua feminilidade de alguém que já foi extremamente masculina. Melhore o seu relacionamento com álcool. E ó, eu tô falando de álcool, mas você leva pra qualquer entorpecente que você por acaso consumir. Não é novidade pra ninguém que o álcool tá relacionado a comemorações, acompanhamento de refeições e datas especiais. Se a sua relação com o álcool também tem a ver com aliviar o estresse, se sentir mais extrovertida e solta, esquecer de alguém do seu passado, carregar as energias pra semana, como qualquer relacionamento abusivo, ele deve ser revisado. O álcool já teve um papel super importante na minha rotina, e foi só depois que eu fiz algumas reflexões honestas comigo que as coisas mudaram. Eu fiz algumas perguntas pra mim mesma. Eu gosto mesmo do gosto dessa bebida? Ou eu estou pedindo uma bebida alcoólica porque todo mundo pediu? Eu realmente quero beber hoje ou eu só não sei o que fazer com as minhas mãos em público?
essas pessoas realmente gostam de mim ou eu só sou uma amiga de balada? Realmente só estou comemorando esse evento especial ou eu estou deixando de encarar a minha própria realidade, que tem a ver com insegurança, falta de autoestima, falta de amor próprio e necessidade de validação externa? Você vai colocar como meta de 2025 revisar esse relacionamento urgentemente. Essa altura, acho que a gente não precisa falar o quanto o álcool vai contra qualquer processo de emagrecimento e hipertrofia, né? Eu não preciso falar também pra você de que aquela ideia de que beber um pouquinho de vinho todos os dias faz bem pro coração é mentira, né? Por fim, eu também não preciso te lembrar o quanto o álcool te faz ficar fisicamente e emocionalmente vulnerável e literalmente você fica boba. A minha sugestão pra você em 2025 é a seguinte: você vai focar todas as suas energias pra desenvolver uma rotina da qual você sinta tanto orgulho que qualquer proposta que inclua entorpecentes que tirem você dessa realidade já não pareça tão atrativa. Conta aqui nos comentários se o álcool já teve um papel importante na sua vida e se você também já conseguiu ressignificar essa relação de uma vez por todas. Eu amei essa dica, acho que eu arrasei no roteiro aqui. Nossa, gente, é muito louco pensar que nenhuma dessas dicas eu tinha roteiro, tá? Eu só escrevia num post-it que ficava colado ao lado do meu celular. E, ó, só pra dar o contexto como eu gravava isso, tá? Na câmera frontal, usando o próprio Instagram. Não, mentira, é o CapCut. E aí, não, o vídeo normal eu jogava pro CapCut. E eu colocava um post-it ao lado da tela do celular grudado com ventosa no vidro da minha sacada com os principais pontos que precisavam ser mencionados, mas tipo um quadradinho de post-it, assim. Eu realmente falava tudo do gogó. Mas enfim, concordo com a Camila, mas concordo e discordo. Concordo com tudo que eu falei a respeito do álcool, do quão prejudicial, do quão não deveria ser vinculado a exercício físico, né, de forma vantajosa, né, de nenhuma forma vai ajudar. Acho que o álcool tem sim um papel que muitas vezes é utilizado para socialização, muitas vezes é utilizado, sabe, para deixar as pessoas mais soltas e tal. Só que eu acho que a veia pela qual eu vejo isso hoje em dia é diferente, do tipo, eu não acho que é tanto, sabe, não é um problema se você usa o álcool para socializar e tudo mais, não acho que é um super problema. Eu acho que o abuso dele sim, mas hoje em dia eu bebo muito mais do que eu bebia nessa época, porque que eu gravei os vídeos que eu não bebia nada. 2024, 2025 eu bebi muito pouco mesmo. Então, não, aliás, 2024, durante o ano de 2024, foi o ano em que eu praticamente bebi 1 ou 2 vezes, talvez. E eu realmente vi muitos benefícios pra estética, pra desenvolvimento de físico, pra mental e etc. Mas, uma vez que você tira da frente os problemas de, tipo, sabe, usar isso como uma bengala social, ou vícios, ou coisas do gênero, falando de álcool, né, de entorpecentes, não uso nada. Mas, eu entendi que o álcool tinha um papel muito gostoso, assim, pra acompanhar refeições. Eu tô aprendendo mais sobre vinhos. Tem uma influência muito grande do meu namorado hoje, que gosta muito de vinho, então a gente acaba bebendo mais. Em breve a gente quer fazer o curso de sommelier. Então, assim, tem outras versões da Camila que envolvem álcool, da qual eu também sou super apaixonada. Então, eu acho que eu concordo com tudo que a Camila falou, mas é o excesso que eu acho que te faz boba e te faz vulnerável. O meu ponto aqui vai exigir muito mais autoconhecimento teu pra poder julgar se isso é um problema ou não. E aí eu sugiro, como a Camila do passado falou, você ser super crítica sobre o que você tem feito, consumido e etc, porque de fato é muito tênue essa linha, sabe? Então, enfim, eu bebo hoje, acho que eu bebo, sei lá, 2, 3 vezes por mês, só que eu não faço, não sei, tá? Tirei da minha cabeça essa métrica. Às vezes eu bebo mais, às vezes menos. Agora, durante o final do ano, bebi todos os dias durante uma semana tranquilamente, mas depois passei agora, janeiro, só bebi uma vez e já faz um mês. Então, bom, enfim, vocês entenderam. Então eu acho que vai depender bastante de pessoa pra pessoa, mas eu concordo com tudo que a Camila falou no sentido do abuso das substâncias. Acho que isso sim te torna muito menos feminina, mas é porque a gente tá falando sobre o feminino aqui no sentido do autorrespeito. Acho que isso vale tanto pra homem quanto pra mulher, mas eu acho que existe naturalmente uma cobrança social bem mais forte conosco. Mulher no sentido de, sabe, se manter sóbria e etc em lugares públicos e tal, e assim, não me entenda mal, acho que homens e mulheres fazem cagada no que diz respeito a isso, mas eu acho que nós mulheres, a gente tem que ter uma atenção muito especial a respeito disso, dada os problemas que podem acontecer quando a gente se entende mais vulnerável nesse momento. Espero ter sido claro. Próxima. 30 dicas pra você aumentar sua feminilidade de alguém que já foi extremamente masculina.
Encontre o seu hobby do momento. Seja qual for a sua preferência, tenho certeza que você já se viu viciada em alguma coisa tipo exercício físico, dança, pintura, cerâmica, provar looks diferentes do seu guarda-roupa, arte, música, ver inúmeros vídeos no YouTube da sua youtuber favorita, caminhar, visitar padarias superfaturadas, enfim, você entendeu, algum hobby que não seja o seu trabalho. Eu tô aqui pra te dizer que o seu hobby tem muito, muito, muito mais valor do que você acredita. Aprofundar um interesse pessoal é super positivo e mega feminino. Nós somos extremamente dinâmicas e divertidas, então quando a gente fica numa caixinha de LT, trabalha tantas horas por dia, e-mail, roupa cinza, trânsito, a gente tende a trazer esses comportamentos pra nossa personalidade também. Pois então você vai recuperar os ânimos pra ativar esse hobby que já tava hibernando. E ó, o hobby que eu tô falando zero precisa ser algo que você já fez. Você pode testar algo novo, isso é incrível. Você definitivamente não precisa ser boa nesse hobby. Esquece isso de ser boa. Você precisa se divertir e ativar esse seu lado mais leve e divertido. Eu já tive várias fases. A fase corredora, a fase do funcional, a fase do spinning, a fase das roupas mais de um jeito, a fase das roupas mais de outro. No momento, eu estou na minha fase de esportes híbridos, vestidinhos leves e fazendo o meu melhor mood board de metas para 2025. Quando a gente abre espaço para incluir esses hobbies na nossa rotina, a gente fica muito mais ok com a nossa própria companhia, porque a grande maioria dessas atividades são feitas individualmente. Isso faz com que a gente aumente o nosso valor percebido sobre nós mesmas. Isso melhora a nossa autoestima e a nossa feminilidade. Eu quero saber nos comentários, principalmente para eu me inspirar, em que era que você tá? Olha, engraçado que quando eu comecei o vídeo, eu pensei, meu Deus, eu não tenho hobbies hoje. Acho que eu vou ter que contar pra vocês que eu não tenho hobby. E ao final do vídeo eu já entendi que tem algumas coisas diferentes. Vou explicar. Concordo com o vídeo a respeito da criação de hobbies, o quanto isso é positivo, o quanto isso, sabe, faz a gente descomprimir. Porém, eu hoje, se eu olho pra minha vida, eu de primeira mão, assim como eu falei que eu pensei ali olhando o vídeo pela primeira vez, eu não tenho hobbies hoje. Tudo que eu tenho hoje são ou trabalho ou eu coloquei na categoria preciso performar bem, sabe? Tipo, tô parando pra refletir agora. Meus esportes, eu tenho um quê de performance, sabe? Eu tenho meu trabalho, eu hoje não tô, sabe, fazendo uma aula de nada em paralelo, eu tô focando mais tempo, sabe, de qualidade com meu namorado e com a minha família nos momentos que eu tenho a sós, né? A sós não, né? Momentos livres e tal. Só que aí eu parei pra refletir. A verdade é que eu tenho hobbies, só que eles não são tipo uma aula de cerâmica estereotipada numa, sabe, numa salinha cheia de mulheres de vestido. A verdade é que o seu hobby, eu acho que talvez aqui seja o aprendizado, é que ele pode ser qualquer coisa que te faça descomprimir da ideia de performar bem no seu trabalho, esporte e tal. Pode, obviamente, ser um esporte, tá? Eu tô falando sobre o esporte porque eu filmo muito meus treinos, eu trabalho bastante com exercício físico e tal, então acaba não sendo um hobby pra mim, mas super pode ser pra você. Mas quando eu paro pra pensar em todos os momentos em que eu organizo a minha casa, mais do que o padrão, né, e o básico, quando eu faço, sabe, reorganizações na minha casa, quando eu faço decoração de casa, sabe, quando eu encontro a minha família pra jogar jogos, eu e meu namorado vamos pra casa de outros amigos pra jogar jogos, cozinhamos agora em casa, em casal, esse tipo de coisa virou hobby pra gente. Então eu acho que a gente tem hobby sim, eu tenho alguns hobbies sozinha, tenho alguns hobbies com meu namorado, mas não é uma coisa super forte na minha vida hoje. Acho que é essencial? Não, acho que são fases. Acho que você pode gerar propositalmente alguns desequilíbrios e essa fase que eu tô passando eu enxergo menos hobbies, mas a verdade é que eu acho que eu tenho hobbies, entende? Só não são esses hobbies estereotipadamente femininos, sabe? Eu vou encontrar minhas amigas pra fazer cerâmica ou pintura de taça. Que delícia, lindo, super topo, adoro a ideia. Mas não é o caso agora, só isso que eu quis dizer. Vamos à próxima dica. Tive que dar uma pequena pausa que meu interfone tocou porque meu iFood chegou. Pedi uma salada maravilhosa e já tô, assim, com água na boca pra comer, mas vamos lá. 30 dicas para você aumentar sua feminilidade de alguém que já foi extremamente masculina. Saia da mentalidade de escassez. Eu estou vendo você guardar as suas louças mais bonitas apenas para as visitas. Eu também tô vendo você só usar calcinha decente quando você vai num date. Eu vi você comprando esse vestido, mas nunca usando porque não acha que tem uma data especial adequada. Por fim, eu tô vendo você se arrumar só quando você for encontrar outras pessoas. Chega de viver na escassez. Quando a gente vive nesse modo, a gente tá constantemente contando pro nosso cérebro que a gente não merece o bastante. Que se arrumar pra ficar sozinha seria gasto das minhas maquiagens. Ou que usar suas melhores louças pra alimentar sua família não vale a pena. Como
Como a gente já falou aqui algumas vezes, tudo que abaixa o seu valor percebido, abaixa a sua autoestima. Portanto, abaixa a sua feminilidade. Mas então você vai preparar sim um jantar delicioso pra sua família com as suas melhores louças. Vai sair com um conjuntinho de lingerie mesmo que ninguém vá ver. Assim como eu, você vai usar seu vestido novo pra ficar em casa se for necessário. Você vai começar a se arrumar mesmo que só os seus filhos e marido te vejam, porque eles merecem a sua melhor versão. Você acordando com saúde, ao lado das pessoas que você ama, é motivo suficiente. Antes que 2024 acabe, já começa a mudar essa mentalidade pra uma mentalidade de abundância. O mais importante aqui é o que acontece com as suas atitudes quando em contato com essas melhores opções. Quando você passa a se arrumar mais, você naturalmente age de forma mais elegante e convidativa para as outras pessoas. Quando você usa suas melhores louças de casa, você coloca um pouquinho mais de amor e um pouquinho mais de afeto no preparo dessa refeição. Escassez atrai escassez e abundância atrai abundância. Quero saber nos comentários quem tá vivendo uma vida de escassez e quer mudar a chave para uma vida de abundância. Eu concordo 100% com a Camila do passado. E vocês? Eu amei esse vídeo, de fato. Eu acho que tudo muda quando a gente, sabe, entende que a gente merece o melhor. Merece o melhor relacionamento, merece as melhores louças, merece o melhor look, merece muito. Isso significa que você sempre vai o ter? Não. Significa que você sempre precisa usar roupas muito chiques em casa? Não. Você precisa sempre usar taças de cristal para servir suco de laranja? Não. Mas que não seja um impeditivo para você utilizá-las, entende? Se você quiser, não tem problema nenhum e você não está gastando nada. Esse é o ponto. Você não está gastando à toa com você, utilizando as coisas que você já tem em prol de você se sentir melhor. Acho que esse é o ponto e eu concordo totalmente com a Camila do passado. 30 dicas para você aumentar sua feminilidade de alguém que já foi extremamente masculina. Aprenda a gerir recursos. Quantas vezes você não ouviu falar de energia feminina e sua mente foi direto para os conceitos deturpados atuais de esposa troféu, gastos excessivos, bolsas de grife, ser mimada com presentes o tempo todo, ser bancada? Deixa eu te convidar a olhar para a feminilidade de uma outra ótica. O que eu quero que você termine esse vídeo entendendo é que a feminilidade tem muito menos a ver com você ser mimada o tempo inteiro e muito mais com a sua capacidade de transformar recursos em boas escolhas. Agora, o que é essa boa escolha vai ser individual para cada um ou cada família. Mas pensa comigo uma coisa. Se você não aprender a gerir os seus recursos hoje, como é que você pretende gerir os recursos da sua família, sejam eles trazidos por você e ou pelo seu marido? Se você não sabe lidar com investimento, não sabe a diferença de custo fixo, custo variável, como é que você pretende ter independência suficiente para julgar as escolhas que forem feitas na sua família no futuro, sejam elas feitas por você ou não? Como que você espera reagir caso você tenha que lidar com esses recursos no futuro? E como que você espera que um homem masculino vai confiar em você para gerir os recursos que ele vai trazer para casa se tudo que pinga você gasta? Ou você tá gastando mais do que você ganha? Se você faz escolhas impulsivas com muita frequência, ao invés das escolhas que vão gerar a melhor relação de custo-benefício, seja para você hoje ou para sua futura família. Eu não sou nenhuma especialista financeira, mas eu sei o básico e você precisa saber também. Eu vou deixar na descrição alguns perfis que são referência no ensino sobre esse assunto. Eu quero saber nos comentários se você também acreditava que uma mulher altíssima em feminilidade não sabia nada de dinheiro e que eu já consegui mudar a sua ideia. Camila do passado. Arrasou. Gente, eu tô me surpreendendo um pouco, sabia? Porque eu acho que eu sentia que eu estava tanto utilizando essa minissérie de 30 dicas pra falar de coisas mais superficiais do que realmente aconteceu, porque a gente tá na dica número 24 e eu estou adorando as dicas até agora. Vocês estão gostando? Espero que sim. Concordo 100% com a Camila aqui. Muitas vezes a gente fala sobre a temática de feminilidade e a gente tá falando sobre as mulheres troféus, né, as esposas troféu e tudo mais, e é um estereótipo muito deturpado na minha cabeça. Eu acho que a gente tá falando sobre reunir uma força tão importante que a gente tem, sabe, de cuidar, de receber, como nós mulheres temos naturalmente, mas assim, isso não significa não gerar dinheiro, isso não significa trabalhar. Eu acho que a gente nunca tem que ser, sabe, 100% dependente financeiramente, emocionalmente, patrimonialmente, nunca, de ninguém, sabe? Assim, quantas mulheres vocês não veem saindo de relacionamentos com uma mão na frente e a outra atrás, porque um relacionamento não deu certo e isso estatisticamente pode acontecer, sabe? Eu tenho conversas sobre isso com meu namorado hoje, com grande frequência, do tipo, cara, a gente pode terminar, existe essa possibilidade e a gente não termina porque a gente tá escolhendo ficar aqui. Ai, mas nossa, vai falar isso do seu relacionamento? Vou sim, porque é um relacionamento, não é a minha vida inteira, sabe? Não é a vida dele nem a minha vida inteira, é o que a gente tá escolhendo fazer nessa fase da nossa vida. Espero que dure pra sempre? Obviamente, vou trabalhar para que isso seja uma construção? Sim, mas isso não significa que não pode acontecer. Tudo pode acontecer, sabe? Então,
ser capaz de gerar e gerir recursos é maravilhoso. Essa é uma dica muito excelente. Juro que por um momento aqui eu pensei em repostar essas dicas. Não sei o que vocês acham. Deixa aqui nos comentários se vocês acham que eu deveria refazer essas dicas ou repostá-las, enfim, porque eu achei muito produtivo isso. Coloquei na descrição o arroba de 3 pessoas mesmo. Coloquei da Me Poupe, do Thiago Nigro e do Bruno Perini, que são pessoas referência nesse assunto. Eu não entendo e não concordo nem discordo do que eles falam, porque eu não consumo conteúdo com tanta frequência, mas dá pra começar as suas buscas se você não entende sobre esse assunto, mas assim, realmente, assim, sabe, meio inaceitável você não saber gerar nem gerir recursos a essa altura do campeonato, né, eu sei que a maior parte de vocês aí tem entre os seus, sei lá, 23 até 35 anos que escutam esse podcast, então assim, já tá na hora mesmo de vocês saberem lidar com isso, sabe, falarem sobre diferentes tipos de investimento e esse tipo de coisa, e não é nem no sentido atacando ninguém, mas assim, corra atrás, porque isso é aquilo que muito provavelmente pode fazer a diferença de anos que você vai poder parar de trabalhar antes, lá na frente na sua aposentadoria, e possivelmente aquilo que vai ser suporte para uma fase difícil sua. Então, concordo 100% com a Camila, e isso traz muita autoconfiança, muito sentimento de independência. Eu não sou perfeita nisso, nem economizo tudo que eu poderia, mas certamente, assim, saber fazer dinheiro e saber cuidar do meu dinheiro e ter total domínio sobre isso faz muita diferença. 30 dicas para você aumentar a sua feminilidade de alguém que já foi extremamente masculina. Fortaleça as suas amizades femininas. Você sempre foi uma menina rodeada de homens, ou costumava falar, eu acho o homem muito mais fácil de lidar, a menina é muito difícil. Muito provavelmente você performa masculinidade com predominância. Isso funciona para você? Arrasa! Estamos aqui falando sobre mulheres que querem desenvolver mais a sua feminilidade. Se esse é o seu caso, vale a pena considerar como que você tá cuidando e fortalecendo as suas amizades femininas. Aqui a minha dica parece simples, mas é um aprendizado constante. Crie o hábito de visualizar outras mulheres como possíveis inspirações, muito mais do que olhar como possíveis ameaças. Seja no ambiente de trabalho, em relação a outros homens, em relação a conquistas pessoais, estética e etc. 3 hábitos para te ajudar a fortalecer isso. Número 1, elogie outras mulheres. Se você vira uma mulher com uma roupa que você acha muito bonita, com uma conquista muito interessante, elogie. Número 2, celebre as conquistas de outras mulheres. Vamos acabar com essa ideia de que para uma ter sucesso, necessariamente a outra precisa ter insucesso. Tem literalmente espaço para todas. Número 3, saia para fazer atividades femininas com outras mulheres. Sabe o futebol das quartas-feiras dos homens? Então, cadê o nosso? Cuidar de vocês, fazer exercício físico, ir numa padaria, fazer uma cerâmica, cuidar do cabelo, ir no salão, fazer a unha, fazer compras, ir na livraria. Você decide. Critério para você filtrar as pessoas que já estão na sua vida para continuarem ou não diz respeito a você pensar o seguinte: esse é o exemplo de mulher que eu quero ao meu lado e ao lado da minha família daqui pra frente? Eu quero saber nos comentários se vocês já fizeram um filtro para ter mais mulheres no seu grupo de amigas. E eu também convido você a deixar um elogio para uma outra mulher nos comentários. Eu deixei na descrição desse vídeo a seguinte frase: mulher tem melhor amiga mulher e homens têm melhores amigos homens. E eu concordo com isso, tá? Eu acho que esse é um ponto que é muito discutido na internet, mas a minha opinião é de que isso é verdade. Homem tem amigo homem, mulher tem amiga mulher. Isso significa que você, não, como mulher, não pode ter amigos homens? Óbvio que não. Isso significa que o homem não pode ter amigas mulheres? Óbvio que pode. Não tem problema nenhum, na minha opinião. Mas, certamente, eu não vou chamar um homem de meu melhor amigo, entende? E eu entendo que meu namorado também não vai fazer isso com uma amiga dele. Acho que ele tem, sabe, pessoas no trabalho do gênero feminino que ele conversa e que, sabe, ele tem amizade e amiga de longa data, tá tudo bem, eu não ligo pra isso, eu não tenho ciúmes. Mas eu acho muito difícil essa ser a pessoa com a qual ele vai contar pra ser o melhor amigo dele, sabe? E vice-versa, a mesma coisa. Outro ponto que eu falaria aqui é o fato de que sim, eu acho sim que as pessoas que sempre estiveram muito rodeadas de homens, né, mulheres que sempre estiveram muito rodeadas de homens, e eu já fui essa pessoa, tá? Quando mais nova, eu tinha muitos amigos homens, e eu sei que essas fases que eu tive, apesar de sempre ter muitas amigas mulheres, mas muitos amigos homens, geralmente significava que eu tava performando ou mais masculinidade ou mais vulgarização, assim, sabe? Época mais nova, de colégio e tal. Eu acho que... Eu concordo com isso. Acho que geralmente a gente tende a ficar mais próximo de homens porque é mais fácil, entre aspas, de lidar, porque a gente é mulher e basicamente a gente tem, sabe, características que os interessam quando a gente é mais novinho e tal. E é mais difícil você ficar perto de outras mulheres e ter amizades e tal, dado que você tá vendo como ameaça. Mas hoje eu tenho, sabe, isso eu tô falando de experiências minhas de muitos anos atrás, muito. Mas hoje eu valorizo muito as minhas amizades femininas, eu vejo o quanto a gente se desenvolve, o quanto a gente brinca e tal. A única coisa que eu falaria diferente do vídeo é que eu não acho que necessariamente vocês têm que fazer atividades
estereotipadamente femininas juntas. Acho que qualquer atividade com, sabe, você precisa pagar uma conta no banco com a sua amiga, ótimo. Só fortalecer em tempo de qualidade as suas relações femininas, eu já acho uma coisa super vantagem, assim, sabe? Porque você vai realmente construindo dentro da relação uma história de apoio mesmo entre mulheres, e isso eu acho muito positiva. Bora pra próxima dica, número 26. 30 dicas para você aumentar sua feminilidade de alguém que já foi extremamente masculina. Tenha claro o que você está disposta a oferecer. Esse vídeo vão ter 2 partes. Eu recebo muitas mensagens de vocês relacionando feminilidade com relacionamentos. Antes de você entrar no seu bloco de notas para descrever quais são as características que esse rapaz tem que ter para te namorar, será que não seria interessante você fazer uma lista daquilo que você está disposta a entregar? Isso é realmente bem particular de cada uma, mas para te inspirar a fazer sua própria lista, eu trouxe 5 coisas que estão na minha lista para você se inspirar. Número 1, lealdade, respeito, exclusividade e honra. Mais do que não trair ou não ficar com outra pessoa, estou falando sobre não falar mal do seu cônjuge para outras pessoas, sejam amigos ou familiares, não humilhá-lo na frente de outras pessoas com piadinhas, fazer sacrifícios pelo seu parceiro, mesmo quando ele não estiver ao seu lado para te validar. Número 2, admiração e incentivo pessoal e profissional. Aqui eu tô falando sobre incentivar a sua busca por emprego ou transição de emprego, suportar o que ele precisar para criar um ambiente adequado para o desenvolvimento pessoal e profissional, entender quais são as suas demandas de horário, entender de fato no que consiste o seu trabalho e demonstrar real interesse. Número 3, carinho físico, emocional e sexual. Todo mundo quer ser amado, e a história das 5 linguagens do amor você já conhece. Garantir que o seu parceiro vai estar abastecido em carinho físico e emocional e que os seus desejos sexuais vão ser priorizados, valorizados e atendidos, mesmo quando você não estiver com vontade. Aqui entra também você está disposta a preservar o seu carinho físico à figura masculina apenas dele. Aqui eu tô falando dos amiguinhos, personal da academia e etc. Número 4, incentivo à sua melhor versão física e emocional. Incentivo e contribuição para uma alimentação mais saudável, incentivar e facilitar suas trajetórias no esporte da preferência, apreciação pela sua evolução. Nós mulheres guiamos muito através do exemplo, então estar disposta a cuidar de você fisicamente, nutricionalmente, vai demonstrar para essa outra pessoa os sacrifícios que você está disposta a fazer para encontrar a sua melhor versão, o que você espera de melhor versão do outro e aquilo que você está disposta a fazer para encontrar a melhor versão da sua futura família. Número 5, comunicação com clareza, escuta ativa e silêncio. Disposição para aprender quais são os seus sinais de necessidade de comunicação, afastamento e silêncio. Disposição para desenvolver a inteligência emocional suficiente para lidar com conflitos de casal. Disposição também para desenvolver uma mentalidade de eu e você contra o problema e não eu contra você. Saber o que você entrega ou está disposta a desenvolver para entregar para um relacionamento é tão ou mais importante do que saber a listinha de coisas que você exige. Isso estabelece limites para você e para outra pessoa, além de trazer para você um senso de valor muito grande. Uma vez que você sabe o que você está disposta a entregar, aí sim podemos falar sobre lista de coisas do que exigir do seu parceiro. Quero saber nos comentários se você também quer saber 5 coisas da minha lista de exigências. Bem, vamos lá. Acho que o clima ficou mais tenso, parece, né? Versus outras dicas aqui. A gente já começou a falar sobre relacionamento de fato e tal. E eu queria dizer que eu concordo com o conceito, a ideia de você saber que você entrega algo pro seu parceiro antes de exigir, eu acho que é muito positiva. No sentido de eliminar a ideia da cabeça de que uma pessoa tem que atender às suas necessidades, mas que você não vai precisar atender a necessidade das outras pessoas. E aí, eu acho que a única coisa que eu mudaria nessa conversa é que as coisas têm que acontecer simultaneamente, sabe? Enquanto você sabe que existem coisas da qual você vai ter que entregar para outra pessoa, essa pessoa simultaneamente deveria te entregar, e não talvez como eu trouxe no vídeo, no sentido de uma lista acontece antes, depois a outra acontece, entende? Só para deixar isso bem claro. E a outra coisa é que eu não queria excluir também o fato de que você pode entregar tudo isso pra outra pessoa, ou sinalizar. E mesmo assim, esse cara pode ser um babaca. E mesmo assim, essa pessoa pode seguir, sabe, te chantageando, ou dando ghost em você, ou dando a entender que as coisas estavam indo bem, mas no final não estavam e tal. Então, eu acho que o principal ponto aqui é você ter a sensibilidade de entender que você entrega tudo isso e, portanto, você não precisa da outra pessoa. Você pode entregar isso pra outras pessoas também, caso aquilo não seja da vontade da outra pessoa, ou não haja real disposição para construção, entende? Essa percepção de alto valor no sentido de não é essa lista para que a pessoa goste de você o bastante porque olha tudo que você entrega. É para você saber que você dentro de si entrega tanto que não é daquela pessoa que você precisa, é com aquela pessoa que você quer estar, é para aquela pessoa que você está escolhendo entregar tudo neste momento, entende? Então assim, eu concordo com tudo isso, mas o objetivo dessa lista no final é você ser protagonista daquilo que você pretende entregar e a outra pessoa ter a clareza através da sua comunicação e atitudes de que você é capaz de entregar tudo isso e de que vai ser exigido coisas em retorno também, sabe? E é isso que a gente vai ver agora na parte 2.
30 dicas para você aumentar sua feminilidade de alguém que já foi extremamente masculina. Tenha claro o que você deseja receber. Vamos deixar algumas coisas claras. No último Reels, falamos sobre atitudes que eu estou disposta a oferecer ao meu parceiro para inspirar você a criar sua própria lista. Esse vídeo é feito para te inspirar a criar a sua própria lista do que você deseja receber do seu parceiro. Venho aqui então com 8 coisas que eu tirei da minha lista pessoal. Número 1. Lealdade, respeito, exclusividade e honra. Como falamos no vídeo anterior, é o mínimo não ficar com outras pessoas. Aqui eu tô falando sobre um respeito mútuo e a responsabilidade afetiva que deve acontecer mesmo quando estamos separados. Exemplo desses são: cuidar da minha imagem, então não falar mal de mim ou me humilhar quando eu não estiver presente, não engajar em eventos de solteiro quando não estivermos juntos, não curtir, comentar ou interagir com mulheres vulgares, seja na internet ou fora. Em resumo, agir como um homem comprometido. Número 2. Segurança física e proteção. Clareza do seu papel como protetor do casal e da nossa futura família. Desenvolver, portanto, saúde e força física para utilizar se for necessário. Garantir que eu chegue do ponto A ao ponto B em segurança, seja acompanhando a minha localização, me conduzindo ou verificando a segurança do local e das pessoas antes mesmo de eu ir. Ter instintos de violência controlados para utilizar apenas quando for necessário. Número 3. Segurança emocional através da comunicação. Disposição para desenvolver inteligência emocional personalizada para as minhas necessidades. Ouvir pedidos e entender que eu vou ter as minhas particulares inseguranças e levar isso em consideração nos momentos de conflito do casal. E reafirmar sua presença e compromisso quando e quantas vezes forem necessárias para que me traga segurança. Número 4. Honestidade e clareza das suas intenções e planos futuros. Se tem uma coisa que eu não tolero de jeito nenhum é ficar em cima do muro. Me deixar claro, mesmo que a resposta seja a dúvida, em que momento está e o que pretende com esse relacionamento. A nível prático, quer namorar? Não quer. Quer casar? Não quer. Quer ser pai? Sim. Quando? Seja qual for a resposta, agora eu vou ter autonomia para poder fazer o que eu quiser com essa informação. Número 5. Carinho emocional, físico e sexual. As 5 linguagens do amor você já conhece. Disposição para me fazer sentir carregada de carinho. Disposição para encontrar lugar na agenda para construção do relacionamento a 2. Disposição também para construir eventos ou propor programas que façam sentido para nós como casal. Disposição para entender aquilo que me satisfaz sexualmente. Tanto valorizar e me atender sexualmente, mesmo quando não estiver com vontade. Número 6. Amplificação dos meus projetos valorosos. Demonstrar real interesse nos meus projetos e contribuir a fim de amplificar os resultados. Disposição para lidar com as inevitáveis oscilações de segurança e insegurança que esses projetos vão me trazer. Número 7. Controle e expectativas financeiras. Demonstrar com clareza como e onde aloca bens e recursos. E como pretende trabalhar isso considerando nossa futura família. Me alertar se tiver alguma coisa acontecendo na contramão dos nossos planos para que a gente possa se reajustar como casal. E sim, prover financeiramente para as demandas acordadas em casal. Número 8. Incentivar a minha versão mais feminina. Apesar por eu me sentir bem, sabendo os impactos positivos que isso vai ter para mim e pro casal. Me elogiar, me fazer sentir querida, linda. Me incentivar a cuidar da minha alimentação e da minha estética. Entender o valor que eu dou pro meu autocuidado e jamais tratar isso como frescura. Agradecer quando eu fizer algo por nós. Lembrando que ninguém tem que nada, mas o relacionamento vai ser formado de renúncias, sacrifícios e gentilezas o tempo todo. Quando você sabe o que você entrega, fica mais fácil construir uma lista daquilo que você espera receber. Eu quero saber nos comentários o que vocês acharam e se tem algum ponto que vocês consideram essencial que eu não trouxe. Eu gosto, sabia? Eu gosto dessa Camila do passado aqui que fez uma lista sobre coisas da qual eu pretendo, né, exigir, receber e tal. Eu acho que todos os pontos aqui que foram comentados não tem nenhum problema, nada que eu olho e falo assim, nossa, isso aqui, peraí, eu acho que eu penso diferente, sabe? Eu acho que tá tudo bem em linha com aquilo que eu penso hoje. Mas o principal ponto aqui é comunicação clara entre o casal para saber que uma pessoa exige ou espera aquilo. A grande diferença entre a Camila do passado e a Camila de hoje é, talvez seja, assim, resumidamente, eu tenho muito claro de que as pessoas não estão prontas. E tá bem claro pra mim de que eu também não tô pronta pra tudo. Então, é preciso bastante comunicação pra eu ter clareza no que a outra pessoa espera. E é preciso eu ter a comunicação acurada pra que eu possa entregar pra outra pessoa aquilo que eu espero, sabe? Então, eu concordo com o que a Camila falou, concordo sobre, sabe, agir como uma pessoa comprometida, concordo com esse instinto de violência controlado, concordo com a inteligência emocional. Acho que o maior ponto aqui é sobre a gente construir comunicação o suficiente para que a minha confiança seja maior do que uma lista de exigências, entende? Aquilo que a gente está construindo nas entrelinhas do nosso relacionamento me faz não precisar ter que entender se essa pessoa tá ou não tá agindo como uma pessoa comprometida ou não. Enfim, isso vai acabar sendo algo conversado ao longo do relacionamento de qualquer um deles, né? Seja o meu, o seu, eu entendo que deveria, né, utilizar da comunicação como fonte principal dessa conexão. Então, eu concordo com o que a Camila tá falando, só pontuaria esse lugar, assim,
importante da comunicação pro casal não acreditar que porque a Camila falou isso na internet, ou porque qualquer outro criador falou, ou porque, sei lá, a Bíblia diz, ou algo do gênero, a pessoa naturalmente deveria saber ou agir de acordo. Os combinados devem ser feitos, refeitos, pensados, reestruturados, negociados e renegociados sempre que alguém entender importante. Isso não seria um problema dentro do relacionamento. Acho que isso é parte do que a gente tá chamando aqui de construção. Bora pra nossa penúltima dica. 30 dicas para você aumentar a sua feminilidade de alguém que já foi extremamente masculina. Filtre aquilo que você consome. Os mesmos criadores de Você é a média das 5 pessoas com as quais você mais convive temos. Você é a média dos 5 perfis, podcasts, livros, conteúdos que você mais consome. Tanto faça boas escolhas. Eu não sei se acontece a mesma coisa com você, mas quando eu tô lendo um livro ou muito viciada em algum podcast, basicamente eu entro numa fase em que eu repercuto muito as mensagens propagadas por esse livro ou podcast. Ou eu passo boa parte do meu tempo pensando nisso. Ou seja, quanto maior a frequência de consumo de determinados conteúdos, mais eles ficam presentes na minha mente. Óbvio que isso não significa que eu vou concordar com todos, mas eles certamente vão ficar mais presentes na minha mente. Eu vou deixar exemplos práticos do que eu quero dizer. Uma época da Camila extremamente masculina, o meu explorar, que nada mais é do que um reflexo daquilo que você mostra para o seu Instagram que você gostaria de consumir. Você encontraria muitas mulheres extremamente fortes e saradas treinando, corpos extremamente musculosos, sites de fofoca, mulheres e homens extremamente famosos e inalcançáveis, vidas completamente diferentes da minha e muito diferentes daquela que eu gostaria de ter. E muito conteúdo sobre minorias, lacração, e vocês sabem do que eu tô falando. Hoje, um pouco mais conectada com a minha feminilidade, o meu explorar é completamente diferente. E é claro que o explorar é só um exemplo, mas você pode ver os sugeridos do meu YouTube, meus sugeridos do Spotify e etc. Isso de longe não quer dizer pra você tentar alinhar os conteúdos àqueles que eu também consumo. Isso é uma sugestão de alerta, pra você prestar atenção no que você tem contado pra internet que você gostaria de receber, se isso está ou não alinhado com a pessoa que você quer se tornar. Eu vou deixar aqui alguns conteúdos que eu costumo consumir hoje e que tem um pouco mais de alinhamento com a pessoa que eu quero me tornar. Organização de ambientes, moda, penteados, vida saudável alcançável, receitas, frases inspiracionais, etiqueta, postura, culinária, conteúdos médicos, conteúdos de saúde no geral eu adoro. Eu realmente não acredito que consumir conteúdos desses tópicos fazem você mais feminina, muito menos que a feminilidade se resume a esses tópicos, tá? Mas certamente começar a fazer um filtro dos podcasts que você escuta, dos jornais que você consome, do tipo de conteúdo que tá entrando, certamente vão ter uma interferência naquilo que vai sair de você, através de palavras, atitudes e gestos. Além, é claro, de você aumentar o seu repertório a respeito dos assuntos que te interessam, fora as novas amizades e pessoas que você pode conhecer, uma vez consumindo conteúdos mais alinhados com a pessoa que você quer ser. Eu quero que você dê uma olhada no seu explorar e volte aqui nos comentários para me contar se ele tem mais a ver com a pessoa que você já foi ou a pessoa que você quer se tornar. Eu gosto muito dessa dica e eu concordo 100% com a Camila. Eu adicionaria um ponto só que eu já vou deixar claro pra vocês. Mas eu concordo, aquilo que a gente pesquisa, aquilo que a gente, sabe, se entretém e tudo mais, tem um papel super importante, sabe, na nossa construção de mentalidade. Então eu certamente falaria pra vocês tomarem cuidado com aquilo que vocês consomem. É super importante que a gente mantenha isso alinhado com a pessoa que a gente quer ser e não com a pessoa que a gente já foi. O único ponto que eu colocaria aqui, que eu não coloquei, e aí lembrando que eu estou falando isso de um lugar de talvez achar que nessa época eu estava vivendo uma etapa muito rígida da minha vida, trazer um pouco de fluidez aqui pra esse conteúdo e dizer pra você que tá tudo bem você se entreter, tá tudo bem você consumir fofoca, BBB, sei lá o que é que te entretém. Eu tenho assistido Desperate Housewives, que é uma sériezinha muito delícia que eu amo. E assim, é uma série, é coisinha besta, sabe? Donas de casa fazendo coisas de dona de casa no subúrbio e envolvendo certos assassinatos. Tipo, acho que isso não seria nenhum estereótipo mega feminino, sabe? No sentido de assassinato e sabe, eu tô vendo uma série, eu não tô lendo um livro, ou assistindo podcast, ou investindo dinheiro. Não é bem isso. O que eu quis dizer é que o nosso entretenimento, ele é importante, só que preste atenção para que isso seja, na maioria, positivo. Não tem problema você se entreter de vez em quando, não me acho menos construindo a vida que eu quero ter porque eu faço isso de vez em quando, sabe? Mas de resto eu concordo com a Camila. 30 dicas para você aumentar a sua feminilidade de alguém que já foi extremamente masculina. Traduza essas dicas em ações. E essa é a última dica, tô muito triste. Sabe qual é a real diferença entre a sua versão masculina e a sua versão feminina? O empenho que você coloca nessas ações todo santo dia. Esse é o último vídeo dessa série de 30 vídeos que conversamos nesses últimos meses. Ações essas que eu fiz na minha vida e eu sigo fazendo pra tentar diminuir o peso da masculinidade na minha vida. Afinal, por muito tempo eu relacionei os símbolos de sucesso de masculinidade a sucesso no geral. Isso fez com que eu desvalorizasse os aspectos femininos da minha vida. Felizmente, não é só ouvir 30 vídeos, seguir mulheres elegantes e falar sobre culinária e etiqueta na internet que a gente se torna automaticamente feminina. Você precisa começar a colocar essas dicas em prática de fato. A minha dica é você começar pequeno. Rola aí até a dica número 2, que você vai encontrar uma dica super simples que tem a ver com a sua hora de dormir, que vai
revolucionar a maneira como você se sente. Revise também a maneira como você se posiciona em relação às gentilezas masculinas ao seu redor. Como falamos na dica 5, use essa virada de ano pra implementar a dica 10, 11 e 13, que eu acredito que você vai ver uma grande diferença na maneira como você vê a vida. Afinal, falamos sobre mindset de abundância, né? Seja por qual dica você começar, ou qualquer outra dica que você tenha encontrado nos comentários, comece a agir. Eu até acredito que eu sou uma boa comunicadora, mas sabe o que eu sou melhor? Executora. Sabe uma pessoa que quando coloca uma coisinha na cabeça não acaba até que aquilo seja concluído? Pois é, essa sou eu. Então esse aqui é o meu empurrão pra você sair da inércia e começar a agir. Apesar de extremamente cansativo, o lugar de masculinidade pra mim sempre foi um lugar de conforto. Mas eu não queria mais viver assim. E apesar de eu achar que existem momentos em que eu posso exercer mais a minha masculinidade, eu não queria que ela fosse predominante na minha vida. Isso tava me deixando exausta. Isso aqui é um trabalho diário e eu espero que a gente possa compartilhar ainda mais dicas pra tornar isso um pouco mais confortável. Eu quero saber, honestamente, se você conseguiu agregar algum ponto dessas 30 dicas para a sua vida de forma positiva. Ai, que gostoso! Eu amei! E vocês? Terminamos as nossas 30 dicas e eu terminei muito feliz, sabia? Vou falar alguns pontos. Primeiro, concordo com a Camila nessa 30ª, décima, sei lá como é que fala isso, gente, na dica número 30. Eu concordo. Eu acho que o mais importante é a gente executar. E não só pensar em uma série de 30 dicas ou não só anotar todas essas dicas. Eu acho que o nosso planejamento ele vale muito pouco se ele não vier acompanhado de execução. A nossa execução pode ser em vão se não houver planejamento, mas ela certamente vai ensinar algo pra gente. Agora, o planejamento por si só não ensina nada. Ele só traduz aquilo que você tá pensando. Então, concordo totalmente que o importante aqui é a execução. Outra coisa que eu queria falar pra vocês é que eu falei um termo muito bom, assim, nessa última etapa dessa minissérie, que eu não tinha visto isso faz anos, né? E eu falei sobre o quanto eu não queria que os símbolos de sucesso masculinos fossem entendidos na minha cabeça como os únicos símbolos de sucesso. E que eu passasse a valorizar mais aspectos femininos da vida. E isso me deu uma tranquilizada no sentido de putz, sensação de dever cumprido, sabe? Realmente eu fiz isso na minha vida. Que é a maneira como eu avaliava sucesso antes de fazer essa minissérie, antes de refletir sobre feminilidade. Juro pra vocês que era exclusivamente o quanto eu pegava de peso na academia, o quanto eu fazia de dinheiro, ou o quanto eu estudava, ou o número de horas que eu trabalhava, ou o cargo que eu tinha e tal. E essas são coisas que tá tudo bem se isso estiver dentro da sua lista de coisas que você avalia como sucesso, sabe? Eu honestamente acho que tá tudo bem. Mas o meu objetivo quando eu comecei a estudar mais sobre feminilidade e começar a desenvolver mais isso pra mim, era que eu queria sair da zona em que apenas isso era avaliado como símbolo de sucesso pra mim. E começar a olhar para as coisas delicadas da vida como mais importantes, começar a valorizar também os aspectos emocionais ao invés dos racionais, começar a ser um pouco mais conectada com os meus sentimentos, começar a ter mais clareza do que era possível eu fazer se eu utilizasse a minha capacidade de percepção, observação feminina. E esse tipo de coisa me fez criar essa lista de 30 dicas, me fez construir esse lugar de desenvolvimento, né, fazer da minha plataforma no Instagram como um lugar de desenvolvimento feminino. E hoje vocês veem que eu tenho menos costume de usar essa palavra, feminilidade e tudo mais, porque eu acho que ela já se... Não sei, a palavra não é banalizar, assim, mas ela já foi colocada na minha cabeça com uma série de outras rigidez, né, uma série de outros aspectos mais rígidos, da qual eu não acredito que formulam, né, que constituem uma mulher feminina, mas não me entendam mal, eu continuo achando que eu me transformei numa mulher com muito mais feminilidade, com muito mais capacidade de enxergar o belo, de transmitir o belo, e mesmo que eu não utilize tanto essa palavra, porque eu acho que ela não representa tudo o que eu gostaria que representasse, ela cai um pouco por terra, dado que mesmo que eu faça 30 dicas falando sobre a diferença disso, às vezes cai um pouco na ideia de aspectos estéticos e um estereótipo muito fixo de mulher e tudo mais. Eu acho importante a gente tomar cuidado com os arquétipos, assim, sabe? Então, no momento eu não tô falando muito essa palavra, quem sabe mais pra frente. Mas eu me sinto satisfeita com essa lista de dicas, acho que eu evolui bastante em vários aspectos que eu comuniquei aqui. Eu complementei eles, eu tirei alguns da frente, enfim, foi muito positivo. E eu quero saber nos comentários se vocês gostaram dessa revisão, gostaram das pontuações que eu fiz extra depois. Eu quero entender se isso faz ou não sentido pra vocês, se vocês acham que vocês são mulheres femininas ou não, se vocês entendem que esses símbolos de sucesso masculinos ainda seguem regindo a vida de vocês. E não me entenda mal, tem alguns que ainda seguem, tá? Regindo a minha vida, e eu não acho de todo ruim não, porque tem muito da minha conquista até então, seja profissional, pessoal, de relacionamento e etc, vem por conta da minha racionalidade, mas acho que existe um ponto ótimo aí disponível a ser descoberto por cada um, né, cada uma de vocês ouvintes. Pra fechar, eu queria fazer 2 brincadeirinhas aqui com vocês. Espero que vocês gostem. É o seguinte,
Eu escuto vários podcasts aqui no Spotify, no YouTube e tal, que tem alguns joguinhos legais no final do episódio. Eu pensei da gente criar alguns nossos. O que são essas dinâmicas? Primeiro, eu queria dar uma descomprimida no final. Descomprimida? Existe isso, gente? Descomprimida. Peraí que eu vou pesquisar. Chat, GPT. Gente, tudo eu pergunto pro chat agora. Descomprimida existe? Gente, peraí. Não, descomprimida não existe no português, perdão. O que eu quis dizer é descompressão, tá? Eu queria, tirar a pressão do nosso podcast, que fala bastante sobre temas profundos, de desenvolvimento pessoal e tudo mais. Eu pensei em trazer pra vocês semanalmente um probleminha fútil. Aquele probleminha bem de garota, sabe? Pra gente poder tirar um pouco a pressão do podcast, que fala sobre essas temáticas profundas, e a gente se divertir. Eu assisto o podcast Gostosas Também Choram, da Lela Brandão, e ela fala sobre uma coisa engraçada que aconteceu com ela na semana, né? Tipo uma tragédiazinha. E eu acho que a gente pode falar sobre um probleminha fútil. Não é a mesma coisa, mas algo relacionado, assim, que possa dar uma ideia de descompressão para o nosso podcast. E o primeiro que eu queria falar é sobre o quanto de problema eu tenho com o meu armazenamento do iPhone. Nossa, Camila, problemão. Sim, essa é a ideia do quadro. Eu tenho que refazer o armazenamento lá do iCloud, subir coisas para iCloud, Google Fotos, de todos os jeitos possíveis, praticamente toda semana. E é um saco. Deixa eu falar para vocês. Eu tenho, tranquilamente, 18 mil fotos só do último semestre. Assim, eu não tô nem brincando, porque eu vi hoje o meu iCloud. Isso significa que eu tenho muita foto, muito vídeo e tudo mais. E como é que eu faço pra armazenar tudo isso? Você me pergunta. E eu te respondo que eu também não sei. Eu não sei como. Porque eu não sei como é que funciona esse sistema de iCloud, não. Pra mim nunca fez sentido esse negócio de mandar pra nuvem. Onde é que fica essa nuvem? Não sei como é que funciona esse babado. Mas eu já gastei todo o dinheiro que eu tenho em armazenamento do iCloud. Eu tenho 12 tera nesse negócio. Vocês têm noção? 12 tera. E mesmo assim, fica aparecendo armazenamento cheio pra mim, porque ele não faz o upload automático pro meu iCloud. Eu já tentei de várias formas. Eu preciso ficar fazendo manual, demora horas e horas pra acontecer. Eu preciso ficar deletando o aplicativo no meio da academia porque eu não consigo gravar meu treino. Juro, esse é um problema que eu tenho. E assim, se tivesse alguém que entendesse muito disso e pudesse me dar algum sistema que simplesmente acaba com esse problema meu, eu faria dessa pessoa milionária. Tô brincando, não exagero, mas vocês entenderam. E a segunda coisa que eu queria falar pra vocês é uma indicação de garota. Então temos um probleminha fútil e uma indicação de garota. Onde eu quero trazer semanalmente pra vocês uma indicação de produtinho, que pode ou não ser publicidade, mas pode deixar que eu vou avisar sempre pra vocês quando for publicidade. Mas nesse caso não é. Eu quero indicar pra vocês hoje um perfume que eu estou usando neste momento, e eu usei ontem ele, e eu tive exatamente a mesma reação ontem, e é por isso que eu escolhi colocar ele hoje. É o seguinte, eu estou gravando esse podcast na mesa, trabalhando, tá? E aí eu tô gravando esse podcast sentado. Geralmente eu gravo deitada, mas eu estou gravando sentada. Eu estou sentindo um cheiro tão forte de perfume, e é o meu perfume, e isso não costuma acontecer. Geralmente eu uso perfumes que são muito bons, recebo elogios, mas geralmente são os perfumes que eu não sinto. Eu não sinto que eu tô cheirosa. Eu recebo elogio de que eu tô cheirosa, mas eu não sinto. Só que desde ontem eu estou sentindo o cheiro desse perfume. Ele parece um bafo assim na minha cara, e que eu amo, tá? Não é super forte, mas é marcante. E eu vou indicar pra vocês esse perfume que chama Sublime One. Sublime One. Sublime One, One de 1, da Avatin, marca nacional. Muito, muito bom, um cheiro amadeirado, muito gostoso, não é aquele perfume doce, não é aquele perfume super refrescante, é um perfume que eu usaria mais pra noite até, só que eu gosto em dias mais nubladinhos e tal, usar esses perfumes em casa. E gente, juro pra vocês, muito gostoso, uma delícia, a embalagem é linda, branca, quando vocês forem pra loja ou na internet, é uma embalagem branca, tem o Sublime normal e o Sublime One. Esse que eu tô usando é o One, ele é um pouco mais forte e ele tem embalagem branca e vale muito a pena. Eu espero que vocês tenham gostado. Não deixe de deixar comentários aqui pra mim. Eu adoro ler e eu prometo que eu vou dar mais atenção aos comentários do Spotify aqui. Peço pra vocês comentarem algumas coisas. Primeiro, se teve alguma dica que vocês super discordam de mim e tal, ou super concordam pra gente compartilhar. Quero saber se vocês gostaram dessa ideia de revisar alguns conteúdos antigos, porque tem bastante coisa que eu criei e que a gente pode revisar, porque eu posso ter mudado de opinião. E a outra coisa que eu queria pedir muito encarecidamente é que vocês seguissem o podcast tanto aqui quanto no YouTube. É muito importante pra gente construir uma base pra esse podcast, conseguir mostrar todo o potencial dele pra parceiros e pra outros, enfim, modelos de negócios serem traduzidos de forma positiva, a gente entender todo o poder que esse podcast tem. Então eu agradeço muito a todas as seguidoras que entraram no ano passado, em 2025, quando eu criei o podcast, mas eu agradeço mais ainda se você puder entrar agora, que você já tem me conhecido um pouquinho mais, tá bom? Pra finalizar, um beijo enorme de luz. Me conta nos comentários também se vocês gostaram dessa ideia do probleminha fútil e da indicação de garota no final do episódio. E a gente se vê na semana que vem com muito amor e muita luz, ok? Eu espero que sim. Um beijo de luz. Tchau, tchau.